Bom dia, boa tarde, boa noite, vai Corinthians! Está começando mais um LoganCast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou Vitor Toneto, criador da página, e hoje, atendendo a pedidos, vamos falar sobre o documentário Irmãos do Futebol, a história dos dois Corinthians. Então bora lá! It's just gone a bit crazy. What on earth have we got ourselves into? Brothers of Football, ou Irmãos do Futebol, a história dos dois Corinthians, é um documentário britânico de 2018 dirigido por Chris Watney, que chegou recentemente ao Brasil, graças ao streaming, né? Demorou bastante, inclusive, quase 2 anos de espera para chegar esse documentário no Brasil. Então, o documentário conta a história do Corinthians, um antigo clube inglês que durante o século XX era considerado o melhor clube do mundo. E aí ele tinha um fator bem diferente, que o futebol ainda era bem elitista, né? Era o esporte de rico, e ele era o primeiro que começou a dar um pouco diferenciada nisso, né? Fazer um futebol mais alegre, trazia mais o povo para assistir. E por isso ele começou a fazer diversas excursões pelo mundo, levando esse estilo diferente de futebol. E chegou aqui no Brasil em 1910. Onde ele enfrentou alguns times da época que são invicto, né? Mas o mais importante dessa visita ao Brasil foi que 5 operários de São Paulo assistiram aos jogos do Corinthians e decidiram fundar, né, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Bem, o clube ainda tentaria voltar ao Brasil em 1914, mas com o começo da Primeira Guerra Mundial, muitos jogadores tiveram que ir para a guerra, inclusive diversos perderam sua vida, e por isso o clube inclusive parou nesse tempo. Bem, como eu disse, o documentário mostra a origem do Corinthians desde 1882, que foi quando o clube foi fundado. Depois a fusão dele com os Casuals, né, em 1939, onde nasceu o Corinthians Casuals, que talvez seja o mais famoso que a gente conhece hoje em dia. E durante esse tempo ele fez mais 2 excursões para o Brasil, que é mostrada no filme. A primeira em 1988, onde eles enfrentaram o Corinthians ainda lá no Parque São Jorge. O Corinthians venceu por 1-0 o gol do Dr. Sócrates. O Sócrates já tinha saído do Corinthians, né, e voltou só para participar desse jogo, como se fosse a despedida dele. E foi bem marcante que, além de fazer o gol do Corinthians, ele também jogou uma parte do tempo com a camisa do Casuals. Vanderlei Bosquilha vai ao banco de reservas do Corinthians Casuals e veste a camisa do time inglês, criando com certeza um momento de grande emoção para os ingleses. Camisa número 8. Que estava especialmente reservada para Sócrates. Sócrates agora no Corinthians Casuals. Não, só eu, se existia, deixou de existir, porque agora é uma festa, né, bonita, porque existe muito de história, apesar da gente dar muito pouco valor a isso. Eu acho que pro nosso Corinthians, que a gente convive diariamente, é um prazer ter a visita da equipe inglesa, que originou, inclusive, toda a história do Corinthians de São Paulo. Meio pro... E como todo mundo sabe também, o segundo retorno do clube inglês ao Brasil, essa que é a parte mais marcante do documentário e a razão por que ele foi feito, foi em 2015, né? Que eles vieram já com estrutura completamente diferente. A nova arena já tinha sido inaugurada 1 ano antes. E aí foi uma partida amistosa entre os dois, né? O Corinthians venceu de 3-0 com 2 gols do Luciano e 1 do Zidanilo, né? O Danilo, que inclusive repetiu o feito do Sócrates, vestiu a camisa do Casuals. Foi um momento bem marcante mesmo, emocionante para quem acompanha na época. Pro Petros, o toque no meio, Mendonça, dominou Mendonça e sobrou a bola lá do outro lado, olha o Danilo! Gol é do Corinthians! Danilo! Ele pega uma sobra, a bola vai
desviar na zaga inglesa, matando o goleiro Bracken. Toca em cima do Dudley. O Bracken vai para um lado, a bola vai para o outro e morre no fundo da rede. Faz a festa o torcedor corintiano na sua casa. Agora, aos 33 minutos do segundo tempo, o Corinthians paulista tem 1. O Corinthians inglês tem 0 André Galvão. Bem, é isso. O documentário é bem emocionante mesmo. Infelizmente ele ainda não está nem na Netflix, nem na Amazon, né, que é o que a gente tem mais contato hoje de streaming. Mas ele pode ser facilmente encontrado para comprar ou alugar em plataformas como, por exemplo, no YouTube, no Google Play, na NetNow, na Sky Play, sabe? Essas de TV a cabo. Bem, ele tem a participação de vários jogadores, como por exemplo o próprio Danilo, o Neto, o Michael Owen, e depoimentos do Tite, né, do Edu Gaspar, que era dirigente na época. Recomendo bastante que assistam, né, não só para quem é corintiano, mas para fã de futebol, que o Corinthians Casuals é um clube muito marcante no mundo. Inclusive, para ficar de curiosidade aqui, além de ter inspirado a criação do Timão, o Corinthians também inspirou a criação do Real Madrid. Por isso que o Real Madrid usa o uniforme branco, na mesma razão que o Corinthians usa o uniforme branco. É isso, obrigado por ter ouvido ao podcast. Para encerrar aqui, vou deixar o áudio do Dr. Sócrates, como a gente citou ele no programa, ele cantando a música do Toquinho, Corinthians no meu coração. Ninguém me dá descanso nem em férias, né? Então vamos fazer o seguinte, bota essa música linda do Corinthians no começo, a gente encerra a entrevista assim. É grande no esporte bretão, o passado ilumina a tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Sempre o primeiro, né? Ser corintiano é ser também